Olá, hoje nós vamos falar sobre as palavras how, as e like. Neste primeiro slide, vocês vão ver a explicação de how. É um erro que muitos alunos cometem, principalmente se o aluno é iniciante, de colocar como em todas as frases usando a palavra how. How realmente significa como, mas tem momentos que você não pode usar o how. Tem que usar like ou as. Então, aqui eu coloquei o how como conjunção e como advérbio. Se você não sabe o que é uma conjunção, um advérbio, não se preocupe. Eu gosto de colocar a função que a palavra exerce na oração para que quem entende melhor assim, pensando na conjunção ou no advérbio, possa entender a função. E também porque eu tenho alguns professores que seguem aqui o canal, né, que são inscritos, e é legal para a gente poder entender melhor na hora de explicar para o aluno. Aliás, eu até gostaria de saber, se você está assistindo esse vídeo, você é professor de inglês? Comenta aqui para mim. A gente, né, quando começa a ensinar inglês, é muito importante a gente aprender esses termos. Então vamos olhar aqui. The story of how they met. A história de como eles se conheceram. They mentioned how the kids were. Eles mencionaram como as crianças estavam. Vocês podem perceber aí que o how serve como uma ponte entre o início, né, da oração e a outra parte, o outro período, depois o how, que também, ou quase sempre, né, é uma oração. Então, a primeira parte pode até não ser uma oração, mas serve aí como ponte, olha. A história de como eles se conheceram. Eles mencionaram como as crianças estavam. I don't know, ou I don't know, how Maria did that. Eu não sei como Maria fez isso. Então, a gente tem aí essa ponte entre a primeira parte da oração e a segunda parte, onde a gente tem o sujeito. Na primeira oração, they, na segunda, the kids, e na terceira, Maria. Então, significa como. Ok, a tradução é como mesmo. No segundo exemplo, a gente tem o how como advérbio, que eu quero saber como, aí na pergunta, how will you travel? A maneira como você vai viajar. Então, como você vai viajar? Ou como você viajará? Então, aí a gente tem decidido o how. Então, gente, aqui nós temos o as como preposição. É uma dúvida muito frequente dos alunos, confundir o as e o like, tá? Quando não confundem tudo e colocam só how, se for, no caso, um aluno muito iniciante. Então, a gente tem aqui as profissões. Toda vez que eu falar, né, falar sobre uma profissão, que a pessoa trabalhou naquela função, he worked as a waiter. Então, ele trabalhou como garçom. De repente, a profissão dele era outra e ele exerceu essa função. Então, a gente coloca sempre o as na frente da função ou profissão. Lembrando também que, antes de profissão, sempre colocar o artigo a ou an, mesmo que você não vá traduzir no português, é uma regra do inglês, sempre tem artigo. Maya was dressed as a princess. Aqui, nesta oração, nós temos que Maia estava vestida como uma princesa. Então, ela estava vestida como princesa, de repente era uma festa fantasia, então ela vestiu ali uma roupa de princesa. Coloquei um asterisco porque no slide seguinte vocês vão ver esta mesma frase com like, a diferença. You can use that glass as a vase. Você pode usar este copo como vaso. De repente é um copo muito grande, você pode transformar esse copo em um vaso, colocar flores dentro, algum arranjo, né? Então ele vai realmente cumprir essa função de vaso. Então, as é quando a gente está falando de uma situação que é real, que realmente está naquela função, então a gente usa as. Agora a gente tem like como preposição. Eu mencionei anteriormente o as como preposição, daí a confusãozinha. As também tem outras funções, mas o que mais confunde os alunos é quando ele é colocado como preposição. Então, Maya was dressed like a princess. Aqui nós temos Maya estava vestido como uma princesa. Então, nesse caso, nós estamos falando que a Maya chegou, parecia uma princesa, toda arrumada, no glamour e tal. Então, toda fashion como se fosse uma princesa. Ela não estava realmente vestida com uma roupa de princesa, sabe? Aquela roupa
que a gente usa como fantasia de princesa. Então, a gente tem aí uma comparação. Pensa assim, toda vez que eu tenho uma comparação, eu vou optar pelo like. He has green eyes like me. Ele tem olhos verdes como eu. De novo, eu estou comparando e é muito comum o like vir antes de um pronome. Então, a gente vai ver aí a comparação dos olhos verdes dele com os meus. E aqui a gente tem uma frase, né, que é um dito popular muito comum em inglês e português também. Tal pai, tal filho. Like father, like son. Então, na verdade, eu estou comparando os dois, o pai e o filho. Poderia colocar aí o pai e a filha, a mãe e a filha, a mãe e o filho, enfim. É tal, ou seja, comparando, tal um, tal outro, né? Atenção, like I said, as I said. Como eu disse, muito comum. O certo, gente, gramaticalmente é o as, que é exatamente como eu disse. Mas as pessoas usam informalmente, né? Conversando, elas falam like. Tá correto, é aceito num contexto informal. Nobody cooks as she does. É o correto. Ninguém cozinha como ela, porque ela realmente cozinha, mas não deixa de ser uma comparação, que ninguém faz isso como ela faz. Então, também, informalmente, a gente pode colocar aí o like. Comenta aqui para mim se você está entendendo tudinho, se você já fez alguma confusão do tipo, qual que é seu tipo de confusão? Você coloca how no lugar de tudo ou confunde like com as? E agora nós vamos ao quiz. He said, nobody's perfect. Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa aí no vídeo, revisa os slides para você pensar na resposta correta. Ele disse, ninguém é perfeito. As ou like. As he said ou like he said. My friend works a driver. Meu amigo trabalha como motorista. As a driver. Lembra a função que ele está desempenhando de motorista. 3. Here's you close this door. Então a pessoa está explicando para a outra. Aqui está, ou seja, é assim como você fecha essa porta. Então é desse jeito que você fecha essa porta. Função how, está aqui a gente está vendo, ele está servindo aí como uma conjunção que, né? Em português eu posso traduzir assim, mas o certinho aqui está como você fecha essa porta, é assim como você fecha essa porta. Então, here's how you close this door. Mudei aqui, gente, porque eu esqueci de colocar a palavra custom. Custom party, festa fantasia, que vai fazer toda a diferença aqui na escolha da palavra. Então, Maya came to the custom party dressed a nun. Então, Maya veio para a festa fantasia vestida como freira. Então, aí a gente tem as a nun. Então, ela realmente veio com a roupa de freira para a festa. Se eu não tivesse a palavra custom aí na frente de party, eu poderia ter as minhas dúvidas e pensar que ela veio vestida com uma roupa, sei lá, a festa era aquela festa bem, né, jovem e tal, de repente uma festa, uma pool party, né, uma festa na piscina, e aí a pessoa vem vestida como se fosse uma freira, toda com a roupa toda fechada. Aí sim eu estaria comparando o jeito que ela se vestiu com uma freira, eu colocaria like, mas aqui está claro que é uma custom party, uma festa fantasia. Então ela veio vestida de freira. 5. Anna acts just her mom sometimes. Então a Ana age, atua como sua mãe às vezes. Estamos comparando o jeito da Ana agir com o jeito da mãe dela agir. Like. Então, Anna acts just like her mom sometimes. Então, nós vimos aqui que
Dependendo da situação, aqui a gente tem uma comparação, a gente coloca o like que vai dar certo, certinho? E é isso aí. Deixa o seu like, comenta aqui para mim e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. See you in the next video.